E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de PHP e hoje estaremos falando sobre estruturas de repetição. Essas estruturas de repetição também são chamadas de loops, ok? Elas permitem executar um bloco de código múltiplas vezes enquanto a condição for verdadeira. Então, essa será a definição de uma estrutura de repetição. Permite executar um bloco de código múltiplas vezes enquanto uma condição específica for verdadeira. Então, a primeira estrutura de condição que a gente verá é o while. Estrutura de condição while, ok? Essa estrutura de condição while executa um bloco de código enquanto a condição for verdadeira. Aqui temos a estrutura, ok? O exemplo do while, ok? E esta seria a nossa condição, ok? Aqui diz assim, este seria o nosso contador, ok? A nossa condição, a variável contador, que foi inicializada em 1. Também seria a nossa condição de parada, já que estamos em estrutura de repetição. Então, um loop, uma estrutura de repetição, pode se repetir, né, infinitas vezes. Então, essa seria a nossa estrutura, essa seria a nossa condição de parada também, ok? Perfeito. Então, enquanto esta condição se cumprir, né? Enquanto ela se cumprir, então ele vai repetindo, ok? Múltiplas vezes, ok? Este exemplo que nós temos para que estiver dentro da estrutura, ok? E aqui diz, enquanto, né, o contador, enquanto o contador for menor ou igual que 5, ok? Automaticamente ele vai imprimindo, né? O que nós temos por aqui, e vai incrementando, ok? Isso vai incrementando. Significa que se eu tirar este código por aqui, que a função dele é incrementando, automaticamente significa que isso vai repetindo o quê? Infinitas vezes, porque este 1 por aqui nunca chegará, ok? Sempre continuará sendo o quê? Continuar sendo menor que 5. Por isso a gente mantém aqui, significa que em algum momento vai parar, porque cada vez que ele repete, incrementa, ok? O número aqui 1 vai subindo. Então vamos vendo mais ou menos aqui o exemplo. Então ele foi se repetindo 1, 2, 3 e 5 vezes foi, ok? Incrementando cada vez que foi girando, ok? Na primeira volta ele vai perguntar, né? Eu vou recorrer aqui, vou recorrer. Na primeira volta o contador é igual a 1, ele vai perguntar 1 é menor ou igual que 5? Sim, é menor ou igual que 5. Então automaticamente ele me imprime isto por aqui e me incrementa. Já na segunda volta, por incrementar, já não será igual a 1, será igual a 2. Então será 2. 2 é menor ou igual que 5, continua sendo menor ou igual que 5, passa por aqui, incrementa e pergunta de novo, 3 é menor que 5, assim sucessivamente, depois perguntando 4 é menor ou igual que 5, ainda é menor ou igual que 5, vai incrementar, depois vai perguntar 5 é menor ou igual que 5, né? E ele vai incrementando, passa para 6, depois será 6 é menor ou igual que 5, automaticamente não se cumpre e ele sai para fora da condição. Então, esse seria a estrutura de condição while, ok? Temos aqui algumas características do while. A primeira característica é que verifica a condição antes de executar o bloco de código. Significa que antes mesmo dele poder executar, então ele vai verificar, né, se essa expressão aqui, né, se cumpre, ok? Se não se cumprir, automaticamente eu vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar o 6 por aqui, né, vou guardar, ele não vai se cumprir, ok? Porque já deu-se conta que o 6 não se cumpre essa condição, o 6 não é menor ou igual que 5, automaticamente não lhe permitiu entrar, ok? Então, outra característica é que pode não executar nenhuma vez, né? O que nós vimos por aqui, né? Ele pode não entrar, não executa nenhuma vez, e ele é muito útil quando não se sabe quantas interações serão necessárias, ok? Quando eu não tenho em conta de quantas interações serão necessárias, então eu posso utilizar essa estrutura de condição, ok? While. Então, a segunda estrutura de condição, né, que veremos hoje, chama-se for, ok? Eu tenho aqui um exemplo do for, ok? O for, ok, executa um bloco de código, ok? Um número específico de vezes. Significa que eu posso definir um número de vezes, ok? Que ele vai se repetir, estamos, né? Perfeito. E aqui temos o exemplo, né? Temos aqui o nosso exemplo do for. Então, estes seriam, né, os parâmetros, né? Que devem se colocar dentro do for, a sua estrutura, definimos, ok? A variável, esse seria como o início, ok? Onde eu quero que comece o
o meu ciclo, a minha repetição. Esta seria a minha estrutura de condição, ok? E aqui vai se incrementando. Significa que aqui nessa estrutura de condição, eu consigo definir quantas vezes, ok? Quantas vezes o meu ciclo vai se repetir. Nesse caso, eu já defini que ele vai até que 5. Estamos, né? Então, eu vou executar por aqui, ok? E aqui temos 5. E, né, ele vai repetindo, vai passando e vai incrementando. Se eu meter para 10, automaticamente ele vai se repetir 10. Significa que quando eu já estou consciente, já sei o número de vezes em que deve se repetir, né, o meu ciclo, então eu posso utilizar o ciclo for. É essencial quando a gente já sabe o número de vezes em que deve se repetir. Então aqui inicializamos, né, a nossa variável e nós estamos a definir, eu não preciso disto aqui. Ok, eu estou a definir que a minha variável i, a variável, né, o contador, a repetição vai começar desde 1, ok? Ele começa desde 1, ok? Então, vai parar quando for menor ou igual que 10, ok? E enquanto não se cumprir isso aqui, ele vai que vai incrementando. E este seria a estrutura de repetição for, ok? Então temos aqui algumas características, né? É ideal quando se sabe o número exato de interações que terá, ok? Então ele também combina inicialização, condição e incremento em uma única linha. Significa que eu tenho tudo em uma linha, ok? A inicialização, que é isto que eu tenho por aqui, onde eu quero que o meu ciclo comece, e eu vou tentar mudar aqui para nos darmos conta mais ou menos que eu quero que comece em 5, porque é a minha interação, e automaticamente ele vai começar aqui em 5. Significa que eu inicializo quando deve se começar o meu ciclo, ok? Se o meu ciclo tem que começar em 0, ok? Automaticamente ele vai começar, ok? Oba. Vamos por aqui. Ok? Ele vai começar em 0, ok? Eu defino quando ele vai se inicializar. E, automaticamente, eu também, numa única linha, podemos ver que a condição, ok? Esta aqui seria a minha condição, até onde eu quero que o meu ciclo vá. E depois teríamos o nosso incremento, ok? Então, essa seria a estrutura de repetição for, ok? Em PHP. Então, a outra proposta, a outra estrutura de condição que nós temos aqui é o for each, né? Que podemos dizer para cada. Ok, eu tenho aqui um exemplo do for each, ok? Tenho aqui um exemplo do for each, ok? Então, o for each, ele percorre que arrays ou coleções, ok? De forma simplificada. Significa que ele é feito para quê? Para recorrer que arrays ou listas, ok? Arrays. Então, temos aqui um array, ok? Este array, que não é multidimensional. Esse array, a gente já viu sobre array. Se por esse acaso ainda não viu as aulas de array, eu aconselho aqui, né? Verifica as aulas passadas e temos aí exemplos, né? E bem explicado sobre arrays, ok? Como definir um array e demais detalhes. Perfeito. Então temos aqui, né? A nossa lista, o nosso array, ok? Com os seus respectivos valores. Perfeito. Então, significa que o for each, ok? O for each, ele recorre, né? Vai percorrendo os arrays, ok? Então, a gente define uma variável, ok? Definimos uma variável, aqui temos a nossa lista, definimos uma variável, e esta variável é que vai nos permitir ir imprimindo, ok? Cada um dos valores. Estamos, né? Cada um dos valores que é esse que nós temos por aqui. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver por aqui. Então, temos olá, ok? Temos a Ana, Bruno e Carla, ok? Aqui temos a nossa lista e aqui, então, por cada uma das interações, ele vai colocando cada um dos elementos, ok? Do nosso array, né? Temos aqui nomes, vai colocando dentro dessa variável e automaticamente essa variável será que é que vai imprimir, né? A cada passo, a cada volta, então ele vai colocando cada um dos valores que nós temos por aqui. Diferente do while, né? E do for, né, que trabalha com índices, ok? Aqui no for each não necessariamente, ok? Trabalhando o índice vai mudando, né, por posições, não? Automaticamente ele vai mudando cada um dos nomes, cada um dos valores dentro dessa variável, ok? E ele vai, a cada interação, a cada volta, ele vai colocando os nomes que nós temos por aqui, ok? Então, esses seriam para os arrays, ok? Indexados, ok? E eu vou dar um exemplo aqui sobre os arrays, tenho aqui um exemplo sobre os arrays multidimensionais, ok?
que funcionam bem, mas bem parecido mesmo, ok? Bem parecido. Ok, vou apagar este. Ok, vou apagar este por aqui. Deixa eu ver aqui, ok. A idade já temos aqui. Ok, vou apagar este por aqui. Perfeito. Então, temos aqui os valores, né? Ana, 20 na idade, Bruno, 20, e automaticamente acontece a mesma. Temos as idades, ok? Temos as idades por aqui, então automaticamente ele vai mudando, né? Por cada interação ele vai me trazendo os valores que tiverem dentro do nosso array multidimensionais, né? Idade temos nome, idade, ok? Então automaticamente ele vai nos imprimindo os valores, né, que se cumprem para todos os arrays, sejam eles indexados, ok? Ou os arrays multidimensionais, ok, pessoal? Então, perfeito, pessoal. Este foi a nossa aula sobre as estruturas de repetição, né? E nos vemos então na próxima aula do nosso curso PHP Básico, onde estaremos vendo mais alguns exemplos sobre algumas elementos, né, importantes para a programação em PHP. Então, pessoal, estamos juntos.